Fala pessoal, fala eletricista, vai tudo bem com você? Eu espero que sim. Olha só, eu estava aqui vendo alguns comentários que o pessoal costuma deixar nos vídeos, e aí eu me deparei com uma crítica que eu entendo que é construtiva. Teve um seguidor que falou assim: vocês falam muito de contatores, mas não explicam como dimensionar o disjuntor para o contator, tá? Então eu falei, bom, isso dá um vídeo, né? Como dimensionar o disjuntor para um contator? E aí, você sabe fazer isso? Tem interesse no assunto? Então já se inscreve, deixa aquele like e compartilha com o máximo de pessoas que você achar que pode usufruir dessa informação, tá? Sem muito blá blá blá, sem muita cenografia. Bora para a bancada? Bom, a primeira coisa que você precisa saber que para você dimensionar um disjuntor, porque o disjuntor ele é proteção, ele serve para proteger. O que ele vai proteger? Ele vai proteger o contator? Ou será que ele vai proteger a fiação ou será que é a carga? Tá? Então você precisa saber disso. Tá? O disjuntor ele tem a função de proteger a fiação que vai alimentar a carga. Beleza? Mas para isso você precisa conhecer que tipo de carga vai ser acionada com o seu contator. Essa carga, ela vai ser luminosa? Vai ser iluminação? Vai ser indutiva? Motores, por exemplo. Vai ser indutiva? Motores, por exemplo? Ou será que ela vai ser resistiva? Né? Resistência, que aquece. Sabendo o tipo de carga, você vai conseguir, primeiramente, saber qual a característica da curva de atuação do disjuntor. Por quê? Porque existe vários tipos de disjuntores com vários tipos de curvas características, tá? Mas o mais básico é a curva A, C e D. A curva A, disjuntor de curva A, geralmente é utilizado em quadros residenciais, né, para cargas domésticas, vamos dizer assim. A curva C, ela é mais indicada para motores, né, já motores. A curva C, o disjuntor, ele atende a um pico de corrente de 5 a 10 vezes a corrente nominal da carga. Tá? Por exemplo, digamos que você está dimensionando uma partida para um motor e a corrente nominal desse motor em pleno funcionamento, digamos que seja 10 amperes, tá? E o pico de corrente dele na partida seja 5 vezes isso, no caso, 50 amperes. Então você não pode colocar um disjuntor de curva A, porque quando esse motor partir, ele vai desarmar. Daí você vai ter que, por exemplo, conseguir um disjuntor de curva C. O de curva C, por exemplo, ele suporta um pico de corrente, que é por alguns milissegundos, tá bom? De 5 a 10 vezes. Daí você vai, né, por isso, conhecendo a carga, você vai saber dimensionar, escolher o disjuntor com aquela carga, né, com aquela curva característica certinho, tá bom? De repente eu preciso de um curva D, né? Curva D já é bem mais agressivo, né, para cargas indutivas com pico de corrente muito maiores, né? No caso, ele vai de 10 a 20x, né? O disjuntor de curva D, de 10 a 20 vezes a sua capacidade nominal, né? No caso, se ele for de 10 amperes, então ele vai suportar uma partida de 10 a 20 vezes maior, né, por alguns milissegundos, sem desarmar, beleza? É por isso que eu não sei se já aconteceu contigo, deixa aqui na descrição do vídeo. Que às vezes você dimensiona um disjuntor para um equipamento, um ar-condicionado, uma carga indutiva, né? Indutiva é tudo que tem bobinas, né, que criam uma indutância. Então, às vezes, quando ele parte, desarma. Você até acha que tem um curto-circuito. Mas não é. É porque você... mas aqui está falando que a carga aqui é um exemplo, é 10 amperes. Tá? Tô com um disjuntor, sei lá, de 15. Mesmo assim, ele está desarmando. Não é a questão do disjuntor que tem curto. É o tipo do disjuntor. A curva de disparo dele é muito baixa. Então, você vai precisar
conseguir trocar esse disjuntor, né? Comprar um disjuntor com a curva de atuação muito maior, tá? De acordo com as cargas, beleza? Aqui no quadro, nesse quadro aqui, nesse fundo de um painel, vamos considerar o seguinte. A gente já conhece a carga, digamos que ela seja 10 amperes. Então, já escolhi o meu disjuntor, né? Coloquei ele aqui. O disjuntor vai ter uma fiação que vai interligar ao contator, né? Vai ter aqui uns rabichinhos aqui. E do contator vai para a carga, ok? Então, esse disjuntor aqui, ele não tem a função de proteger o contator. Ele tem a função de proteger essa fiação, esse trecho de fiação, e mais esse circuito que vai até a carga, seja ele qual for. Lembrando que para calcular a corrente nominal do circuito, não é só a carga que se leva em consideração, tem a distância também por conta de queda de tensão, né? Como que essa fiação vai ser embutida, se eletroduto, eletrocalha, embutida na parede, no solo, tá? Tudo isso tem vários fatores que contam para você chegar a uma corrente nominal. Não quer dizer que é a corrente nominal da carga pura e simplesmente, porque se ela estiver muito distante, dependendo do ambiente, da temperatura, pode ser uma corrente muito maior e o disjuntor ter que ser dimensionado para uma capacidade muito maior, ok? Mas só segue essa analogia aqui. Conheço a minha corrente demandada, digamos que seja 10 amperes. Obviamente, eu preciso comprar um contator que suporte 10 amperes. Nunca se deve comprar algo, como se diz, no talo, né? No limite. Se a minha corrente demandada é 10 amperes, eu vou comprar um disjuntor, um contator que suporte o dobro disso, né? Porque ele vai ficar funcionando constantemente, ou vai ter várias partidas, toda hora ele vai estar partindo, tá? Então não se coloca, não se dimensiona nenhum dispositivo em um painel elétrico, em uma instalação elétrica no limite, tá? Se vai precisar de 10 amperes, pô, coloca um que suporta 20, porque ele vai ser bem mais robusto, tá? E a diferença de preço não vai ser gritante assim. Então entenda, esse disjuntor aqui vai ter a função de proteger a minha carga, seja ela qual for. Aí nós temos uma outra situação, que eu não sei se, na verdade, talvez a pergunta do nosso amigo tenha sido exatamente isso. Talvez eu não tenha entendido ou ele não tenha se expressado corretamente. Existe um segundo disjuntor, ou uma segunda proteção, pode ser disjuntor ou fusível, que esse sim vai ter a função de proteger a bobina do contator. Na maioria das vezes, o pessoal faz a alimentação aqui em cima do contator, tira um jumper, né? Uma da fase vai direto para o A1 e a outra passa pela botoeira, né? Não é isso? Para poder você acionar e desacionar a bobina do contator. Então tem gente que não se preocupa em ter uma proteção que a gente chama circuito de comando. Nesse caso, sim, esse segundo disjuntor, ele deve proteger esse circuito que aciona a bobina. São coisas diferentes. Circuito de potência, circuito de comando. Aqui eu posso ter uma tensão alta, por exemplo, 380, 440. Esse daqui eu posso ter, por exemplo, 220, ou talvez até uma tensão contínua, sei lá, 24 volts. É óbvio que se por acaso a bobina desse contator for de corrente contínua, 24 volts, evidentemente aqui eu vou ter que ter um transformador, né, para poder abaixar essa tensão. Mesmo assim, eu coloco um disjuntor, né, de no máximo 4 amperes para poder proteger esse meu circuito que vai acionar a bobina. Então são coisas diferentes, tá bom? Disjuntor geral, disjuntor de potência, ele serve para proteger o circuito que vai para a carga. Tá? Para isso eu preciso conhecer a capacidade de corrente nominal da carga, conforme já falado. E o outro disjuntor tem a função de proteger a fiação dos botões, né, das botoeiras de comando, que só tem a função mesmo de proteger de fato a bobina do contator. Tudo bem?
Bom, então é isso. Eu espero ter ajudado aí a dúvida do nosso amigo, tá bom? E só lembrando, pessoal, que aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário em destaque tem o meu site com alguns cursos profissionalizantes. De repente, um deles pode ser o que você está procurando para dar aquele up na sua carreira profissional. Tem instalações elétricas, comandos elétricos, conserto de placa de ar-condicionado, instalação de ar-condicionado, como projetar uma entrada de energia da concessionária Enel, aqui de São Paulo, tá, galera? Muita gente entra em contato comigo e às vezes até compra o curso como projetar uma entrada de energia da concessionária Enel e não repara que é Enel São Paulo, beleza? Não é Enel Fortaleza, Ceará, não é Enel Rio de Janeiro. Me parece que lá pro lado do sul também a Enel comprou a concessão lá. Então serve somente para a Enel São Paulo, beleza? Cada região, cada concessionária tem as suas normas, beleza? Não compre curso que te promete ensinar a projetar uma entrada de energia de uma forma globalizada, que não vai servir, beleza? As caixas daqui, os tipos do poste, a forma de montagem, a estrutura é local, só serve para essa concessionária. Você não vai conseguir fazer um projeto para uma outra porque não vai ser aceito, não vai ser nem reconhecido pelos analistas lá da concessionária, tudo bem? Luciano Freitas, cursosonline.com. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like, se inscreva no canal e comenta aqui o que você achou. Deixe sugestões assim também como o nosso amigo. Tá bom? Falou, abraço, até a próxima.